Os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. O mundo do Novo Testamento é muito diferente do mundo do Antigo Testamento. As mudanças que ocorreram ao longo de 4 séculos afetaram muito em todas as áreas da vida. Muitas dessas mudanças têm relação entre si. Mudanças políticas e culturais. Os romanos agora que dominam a Palestina em vez dos persas. Agora são o pensamento e a cultura dos gregos, que nós chamamos de helenismo, que começam e ameaçam a desviar o povo de Deus em vez dos deuses dos cananeus como Baal e Moloque. E as mudanças geográficas? A Palestina está dividida nas regiões da Judéia, Galiléia e Samaria. No lado oriental, ou seja, no lado oeste do Rio Jordão, estão Pérea e Decápolis. Além disso, passaram a existir comunidades judaicas, algumas de tamanho bem considerável, em algumas das principais cidades do Império Romano, tendo cada comunidade as suas sinagogas. Essas comunidades são chamadas coletivamente de diáspora ou dispersão. E as mudanças religiosas? Existem agora partidos religiosos, os partidos dos fariseus e dos saduceus, bem como os partidos políticos dos zelotes e dos herodianos. Não existiam no Antigo Testamento. Agora existiam também os funcionários religiosos, como mestres da lei, que eram os escribas, e os rabinos, que eram os professores. Eles desempenham um papel de importância. Os principais sacerdotes também, como um grupo com identidade própria. Eles não se acham no Antigo Testamento. E outra, instituições religiosas também achamos agora nesse período. O templo e toda a respectiva área foram transformadas, tomando-se por base a estrutura modesta construída pelos judeus que regressaram do exílio na Babilônia, em um complexo magnífico. Além disso, cada cidade agora tem uma sinagoga, um lugar para prestar culto e para estudar a palavra de Deus. E o idioma e escrita. O idioma comum na Palestina já não é o hebraico, mas o aramaico. O idioma do comércio e das comunicações em todo o Império Romano é o grego. Existiram mudanças também nos idiomas. Essas mudanças exigiram traduções da Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento. A Septuaginta era uma tradução para o grego e o Targums eram paráfrases em aramaico. O período persa, 430 a 332 a.C. A história do Antigo Testamento termina por volta de 430 a.C. com o profeta Malaquias. Os babilônios, que tinham destruído Jerusalém em 586 a.C., foram conquistados pelos medo-persas. O rei persa, Ciro, permitiu que os judeus regressassem a Jerusalém em 536 a.C. Sob a liderança de Esdras e Neemias, o templo e os muros da cidade foram reconstruídos. Portanto, no fim do Antigo Testamento, Judá era uma província persa. Não se sabe muita coisa a respeito da história judaica nesse período, somente que o domínio persa foi, na maior parte, brando e tolerante. O período grego, 331 a 167 a.C. Até esse tempo, as grandes potências mundiais tinham estado na Ásia e na África, mas avultava ameaçador no horizonte ocidental o poder da Grécia em plena ascensão. Os primórdios da história da Grécia estão envoltos em mitos. Acredita-se que tiveram início por volta do século XII a.C., a época do livro de Juízes. A Guerra de Troia, imortalizada na Ilíada e na Odisseia de Homero, foi travada em torno de 1000 a.C.
no tempo de Davi e de Salomão. O início da história da Grécia, propriamente dito, geralmente tem sido contado a partir da primeira Olimpíada, em 776 a.C., poucos anos antes da fundação da cidade de Roma, que, segundo a tradição, ocorreu em 753 a.C. A cultura e a arte gregas foram extraordinariamente originais e criativas, ao contrário da arte romana posterior, que era muito mais rústica e imitativa. A cultura grega alcançou o apogeu nas cidades de Atenas no século V a.C., a Idade de Ouro da Grécia. A esse período pertenceram os grandes estadistas, filósofos e dramaturgos. Alexandre o Grande era filho do rei Filipe da Macedônia, no norte da Grécia. Em 336 a.C., aos 20 anos de idade, assumiu o comando do exército grego e avançou impetuosamente contra os países que tinham estado sob o domínio do Egito, da Assíria, da Babilônia e da Pérsia. Já em 331 a.C., o mundo inteiro jazia aos seus pés. Quando Alexandre invadiu a Palestina em 332 a.C., tratou os judeus com grande consideração, poupou Jerusalém e lhes ofereceu incentivos para se estabelecerem em Alexandria, no Egito. Fundou cidades gregas em todos os domínios que conquistou, com o intuito de disseminar a cultura e o idioma gregos em todas as partes do mundo. Depois de um breve reinado, morreu em 323 a.C., aos 33 anos de idade. Seu império não perdurou, mas o seu sonho sim. O idioma e a cultura gregos, o helenismo, dominaram o mundo por muitos séculos, sob o domínio dos egípcios, os Ptolomeus. Depois da morte de Alexandre o Grande, seu império foi dividido entre 4 de seus generais. A Palestina ficava entre Síria e o Egito, os dois segmentos orientais do império. A Síria foi destinada a Seleuco, que passou a ser o primeiro da dinastia Seleucida, e o Egito a Ptolomeu, o primeiro dos Ptolomeus. A Palestina foi dominada primeiramente pela Síria, mas pouco depois passou para o Egito, 301 a.C., e permaneceu debaixo do controle egípcio até 198 a.C. Sob o governo dos Ptolomeus, a condição dos judeus foi em geral pacífica. Nesse período, Alexandria, no Egito, veio a ser um centro influente do judaísmo. Sob o domínio sírio, os Seleucidas, o rei Antíoco, o Grande, da Síria, retomou a Palestina em 198 a.C., que assim passou de volta aos reis da Síria, os Seleucidas. Inicialmente, os Seleucidas foram tolerantes com os judeus, mas essa situação não tardou a se alterar. Antíoco IV Epifânio, 175 a 164 a.C., ficou frustrado porque os judeus se recusaram a abrir mão de sua religião e de sua identidade. Passou a ser violentamente rancoroso contra eles e fez um esforço furioso e resoluto para exterminar os judeus e sua religião. Devastou Jerusalém em 168 a.C. e profanou o templo ao sacrificar no altar um porco, animal cerimonialmente impuro segundo a lei de Moisés. Em seguida, levantou um altar a Zeus, o principal deus dos gregos, chamado Júpiter pelos romanos. Proibiu o culto no templo, proibiu a circuncisão sob pena de morte, vendeu milhares de famílias judaicas à escravidão, destruiu todos os exemplares das escrituras que pudessem ser achados, trucidou qualquer pessoa que fosse descoberta na posse das escrituras e recorreu a todas as torturas concebíveis a fim de se forçar os judeus a renunciarem sua religião.
Essa situação deu ocasião a uma das façanhas mais heróicas da história, a revolta dos Macabeus. O período Macabeu, um século de independência, 167 a 163 a.C. Esse período é chamado Macabeu ou Asmoneu. Matatias, sacerdote de intenso patriotismo e de coragem ilimitada, ficou enfurecido com a tentativa feita por Antíoco Epifânio no sentido de destruir os judeus e sua religião. Reuniu um grupo de judeus leais e levantou o estandarte da revolta. Teve 5 filhos heróicos e guerreiros: Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Matatias morreu em 166 a.C., quando foi sucedido por seu filho Judas, um guerreiro de notável gênio militar. Ele venceu batalha após batalha em circunstâncias simplesmente inacreditáveis e impossíveis. Capturou Jerusalém em 165 a.C. e purificou e rededicou o templo. Essa foi a origem do Hanukkah, que significa festa da dedicação, também chamada de festa das luzes. Judas uniu em si mesmo a autoridade sacerdotal e civil, e assim estabeleceu a linhagem dos governantes sacerdotais asmoneus, que, durante os 100 anos que se seguiram, governaram a Judéia independente. Foram eles Matatias, Judas seu filho, Jonatas, irmão de Judas, Simão, irmão de Jonatas, João Hircano, filho de Jonatas, e Aristóbulo e seus filhos, que foram indignos do nome dos Macabeus. O período romano, 63 a.C. a 636 d.C. Dois rivais que aspiravam ao cargo de sumo sacerdote apelaram igualmente a Roma pedindo apoio. O general romano Pompeu chegou em 63 a.C. e resolveu solucionar a disputa, tornando a Palestina uma parte do Império Romano. Antípater, um edomita descendente de Esaú, foi nomeado governante da Judéia. Foi sucedido pelo seu filho, Herodes o Grande, que foi rei da Judéia de 37 a.C. a 4 a.C. Herodes era um político astuto que conseguiu conquistar o favor dos judeus. Um dos meios que empregou para isso foi reconstruir e expandir o templo com beleza espetacular. Era, porém, brutal e cruel. Mandou matar a primeira esposa, Mariana, e também, posteriormente, 3 de seus próprios filhos. Esse é o Herodes que governava a Judéia quando Jesus nasceu. E foi ele quem mandou matar os meninos de Belém. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.